Olá, nossa, como é Ei? elegante. Imagina. Eu não tinha percebido que eu estava no pessoal e eu esperando você chamar a Zana e nada. E eu não estava encontrando, e eu falei, ué, olha, gente, esse daí tá cantinho da Zana ainda, seu perfil? Tá, Cantinho da Zana Bolos. Cantinho da Zana Bolos. Gente, essa é a dona Cantinho da Zana Bolos, como ela é conhecida aqui em Braga, Portugal. Deixa eu te falar, Rosana. Eu chamo você de Rosana, né? Não adianta. Bom, tá, eu sou Elisângela, a Zana, É. da Zana. E eu sempre chamo você de Rosana por causa do Cantinho da Zana. Mas temos uma amiga confeiteira Rosana, né? Tem outra também. Tem outra também. Vamos lá. Me conta um pouquinho, se apresenta primeiro para o pessoal te conhecer, saber um pouquinho do seu trabalho hoje, o que que você faz. Se apresenta um pouquinho para o pessoal te conhecer. Tá certo. Bom, então, meu nome é Elisângela, mais conhecida aqui como Zana, né? Confeiteira, cake design do Cantinho da Zana. Eu já faço bolo há algum tempo, há muitos anos, né? E é isso, eu comecei a fazer bolo mais por amor, posso dizer assim. Tem E- muito tempo que você começou a fazer bolos. Tem eu sou de uma família assim que todo mundo faz um pouquinho de tudo. Aquela família festeira que todo mundo faz alguma coisa. E a gente ah, cresceu que fazendo um pouco de tudo. Eu era aquela que lavava a louça, né, no final. Ou junto. Era aquela que lavava tudo, mas estava por ali, né? Aniversário da família e todo mundo faz alguma coisa, mas ninguém profissional na área de confeitaria, ou salgados, o que fosse. Enfim, e a gente fazia uma coisa aqui, outra ali, sempre teve alguém que fizesse algo mais profissional quando precisávamos, né? aham. E até que chegou um dia que eu não podia fazer naquele mês, naquele ano, a festinha que eu queria fazer. Eu falei, quem vai fazer o bolo do meu filho sou eu. Resolvi fazer. Começou. Sem nenhuma pretensão, né? Sempre assim, sem nenhuma pretensão. Tem Tem muito. muito tempo, muito tempo. Tem 12, 13 anos por aí. De 13 para 13 13. anos. E eu tenho quatro, e acho que já. Eu falo, meu Deus, mas eu tenho muito tempo, não tem nada. Tem 4 anos só na confeitaria. Coisa, pensa que é Pare- pouco. Parece que é pouco, né? Mas é muita coisa. Mas aí quando eu falo com uma pessoa que já tem uma experiência de 13 anos, eu falo, meu Deus do céu, é muita experiência. Não era uma coisa tão assim, não era uma coisa profissional. Eu falei que eu queria fazer o bolo do meu filho e eu resolvi que eu ia fazer. E alguém, assim, claro que eu já tinha visto outras pessoas fazendo, né? Cada um, ninguém era profissional na família, mas a gente batia os nossos bolos e fazia lá alguma coisa, né? Todo mundo junto. Eu mesma colocar a mão na massa, isso não acontecia. Mas eu estava sempre vendo e tal. E aí eu resolvi fazer e todo mundo gostou e começou, ah, faz para mim. Ah, faz o meu. Eu falei, gente, eu não faço bolo para fora. Eu tô fazendo só porque eu quis fazer. Ah, mas Mas ficou é bom. assim, né? Sempre começa desse jeito. E, bom, parei naquilo ali, mas eu gostei da história, né? A gente sempre. É o que você falou da outro dia na live, a confeitaria nos escolhe, né? Exatamente. Aí foi, faz Eu pra. eu nunca tive pretensão em trabalhar com confeitaria. Eu não sabia nem enrolar um doce. Hoje eu até postei o meu primeiro bolo em chantilly. E os meus docinhos, que foram os primeiros que eu enrolei também. Eu não sabia fazer nada, né? Mas tem a diferença de quem entra porque precisa, né? Sim. Porque eu sei, não foi uma coisa que eu optei, falei, ah, não, eu amo isso, eu quero fazer e corri atrás, eu precisei, né? E tem outras pessoas que entram por paixão, tem aquela pessoa que cai de paraquedas, como você caiu de paraquedas, praticamente. É justamente isso, porque eu, naquele momento eu não estava precisando daquilo, não era uma coisa para ser trabalho, em nenhum instante. E aí faz para mim, e falou, gente, eu não faço bolo para fora. Não, mas aí faz o do sobrinho, aí faz o da cunhada, faz o do Dia das Mães. E eu, bom, né? Mas eu falei, gente, mas eu não sei fazer nada. Aí fui fazer um workshop.
Foi aprender a fazer o glacê mármore, que ali eu ia aprender a fazer bolos bonitos. Era o que eu pensava assim, né? Eu tenho que aprender a fazer bolos bonitos. Quando que você decidiu que você falou assim, não, eu quero, porque a gente não investe na gente do nada, né? Vou investir porque eu Um dia faço alguns bolos para minha família. que Quando é que você decidiu e falou, não, agora eu quero trabalhar com isso, eu vou investir em mim, eu vou estudar. eu tive dois momentos. O primeiro foi esse que eu falei, bom, já que eu estou fazendo bolo para todo mundo em casa, vamos fazer bolos mais bonitos. Aí eu fui fazer um workshop, aprender a fazer a montar um bolo, como colocar um em cima do outro. E aí Sim, veio o primeiro desafio. A minha amiga chegou na minha casa com uma foto de um bolo, minha amiga Michelle, ela deve estar por aí, disse assim, faz o bolo do meu aniversário? Você vai fazer o bolo do meu aniversário. Mas nessa época eu já estava entrando numa fase em que eu estava precisando fazer alguma coisa para ganhar um entendi. dinheiro. Ela, mas você tem que me cobrar. Eu falei, mas eu nem sei cobrar. Eu nunca tinha vendido um bolo. Aí ela me deu a foto e disse assim, eu quero esse bolo aqui, só que eu quero de 3 andares. Aí eu falei, eu Meu- preciso. E aí, o que que você fez? Louca, né? Eu falei, eu tenho que fazer esse bolo. E aí, já baseado naquele workshop que eu fiz, tal, e fui e fiz o bolo. Fiz um bolo de 3 andares, cheio de estrelas. Quando eu terminei, eu quase chorei olhando para ele. Falei, eu fiz esse bolo. E ela falou, eu falei que você sabia fazer. Ela sempre empurrou, né? Aí o problema sério, né? Que eu fiz o dela. E aí, quem estava na festa perguntou e ela falou, foi a minha amiga que fez. E na outra semana eu já tive uma ligação pedindo para fazer outro bolo. E aí depois outro, e aí eu tive que buscar aprender realmente, né? E eu achei aquilo o máximo. E cada vez que eu aprendia uma coisa, eu ficava mais encantada com aquilo. Falei, gente, eu Mas consigo. é, Aí fazia um workshop em outro lugar. Falei, ai, eu tô gostando disso. Aí eu resolvi que eu queria aprender a mexer com pasta de açúcar. e Aí já você foi, né? E assim, mas também há 13 anos atrás, há 10, enfim, quando você é, realmente a pasta americana, né, que é a pasta de açúcar aqui em Portugal, que vinha com tudo, né, com decoração. Sim, sim, era é. diferente a gente ter cobertura de chantilly, acho que não tinha ainda. Não, eu particularmente vim trabalhar com chantilly já agora. Eu É, não não, não tinha. Era mais o chantilly mesmo, que era aquelas tortas baixinhas, e você fazia com chantilly, ou tenho a uma pasta de açúcar, avó, que era só pasta de açúcar, a gente não tinha outra cobertura, né? E tinha o é, Butter que era muito pouco conhecido, e era o Butter Cream americano, e sim. não. E aí você entrou no desafio da pasta de açúcar, porque para Aí mim eu da pasta de açúcar, pasta de açúcar. Até aí eu já tinha aprendido a fazer lá aquele bolo. Eu já comecei a fazer alguns, mas eu falei, queria aprender pasta de açúcar. Porque eu passava na rua e eu via assim, revistas na banca de jornal com fotos de bolo e dizia assim, nossa, eu queria fazer um bolo disso. Mas aí eu já estava correndo atrás de ganhar um dinheirinho com os outros bolos que eu estava fazendo. Eu já estava em outra sim, fase da vida, já trabalhando com o bolo, fazia um bolinho aqui, um bolinho ali, e a coisa vai acontecendo. é Aí assim comprei uma mesmo. revista e falei, eu quero fazer isso. Sem nenhuma formação, né? Aí vamos fazer um bolo do Dia das Mães. Até ali não tinha nada. Vou fazer o bolo pro Dia das Mães para testar. E eu cismei que eu tinha que modelar, fazer batom, fazer bolsinha, fazer. E fui de olho. Falei, agora eu tenho que aprender. Aí fui fazer workshop para poder aprender. Workshop de pasta de açúcar para começar a aprender e buscar as formações. E aí, uma aula aqui, um outro workshop ali, um cursinho onde tivesse para aprender a lidar com aquilo. E aí começar a aprender a fazer coisa nova. Aí sim veio uma paixão, porque eu amo trabalhar com a pasta de açúcar, né? Você Adoro. ama? Ah, adoro Ama. aqui. E eu acho que se eu tivesse começado há 10 anos atrás, eu talvez, não posso dizer, teria desistido, porque eu não consigo trabalhar com a pasta de açúcar. Assim, eu acho incrível os bolos. Mas tanto que eu peço o quê? Ajuda pra você, né? Às vezes é uma flor, é uma coisa simples. Eu falo, Rosana, faz pra mim os detalhes desse bolo e você vai lá e faz, né? Porque eu não me identifico. Assim, Eu não não fui com nem. bolos, eu acho obra de arte como qualquer outro bolo. Mas é você estar ali e manusear aquilo e fazer. O negócio é outro, é sentar, olhar aquele bolo branco e começar a pintar de maneira diferente. Claro que o seu processo é outro. E é delicado porque você começa a fazer. Eu tive também muitas vezes que eu disse assim, ai não.
alguma coisa que eu queria fazer, eu idealizava de um jeito e saía de outro e não dava muito certo. E eu dizia assim, ai, não é nada disso, eu estou insistindo numa coisa que não é. E a gente tem sempre aquela pessoa que te leva para frente, né? Ai, quantas vezes eu liguei para minha amiga confeiteira perguntando, ai, por que deu errado tal coisa? Por que não consegui fazer tal coisa? E ela dizia, calma, você não foi na aula tal, tem que treinar, não adianta, tudo é treino também, A né? gente, não é? A gente até hoje, eu e você. Até hoje a Rosana, gente Suzana, pelo amor de Deus. Aí você fala, Vanessa, não sei o quê. E a não, gente mas fica. para você ter Não adianta. noção, uma das minhas maiores inspirações, assim, minha inspiração, minha professora, minha amiga, o nome dela é Gláucia Vidal, cake design de ponta, quem conhece no Rio de Janeiro, quem não conhece pode procurar, vocês vão amar. Quantas vezes ela dizia para mim assim, não, não é assim, fica calma. Aí eu dizia, mas eu estou em dúvida. E por telefone ela dizia, faz isso, o caminho é esse. Você já aprendeu isso. E aí eu me acalmava e lembrava daquilo que eu já tinha aprendido, coisas que ela já tinha me ensinado, né? E eu É. dizia, caramba, deu certo. Eu só Deu. precisava arriscar um pouco. Só precisava buscar aquilo que eu aprendi. Né? Nessas horas que bate aquele, não, vou largar tudo, não vou mais fazer, não tá dando certo para mim, dá certo para a vizinha, para minha concorrente, para minha amiga, para mim, enfim. A gente acha que dá certo com todo mundo e com a gente não dá certo, né? E não, Sempre dá tudo. E aí a aí gente quer desistir, eu já estava né? querendo. Aí teve momentos que eu falava assim, ai, não. Ah, se aparecer eu faço, mas não quero mais. Não Aí quero mais. Aí surgiu uma outra menina, uma outra pessoa que disse assim, um dia na escola, fiz o bolo do meu filho para levar para a escola. Aí no dia seguinte chega eu na porta da escola e uma senhora me procurou e falou assim, você é a mãe do aluno tal? Eu falei, sou. Aí ele fez aniversário ontem, né? Eu falei, sim. Já pensei logo, ai meu Deus, uma criança comeu o bolo, passou mal, A gente sempre pensa na parte assim. né? Por que que a Quando a gente gente sempre pensa, bolo para cliente, a cliente liga na hora, logo depois. A gente, aconteceu. é bem assim. A E eu gente disse vive assim, isso eu mesmo falou, não, sabe o que acontece? É que eu trabalho com festa, mas isso eu já estava assim, alguns meses já correndo de querer pegar bolo com medo de dar alguma coisa errada novamente. Eu trabalho com festa e a minha confeiteira quebrou a mão, assim mesmo, vai ter que operar. E eu tô sem ninguém. E o meu filho chegou em casa e falou assim: mãe, hoje foi aniversário do meu amigo, a mãe dele que fez o bolo, é uma delícia. Aí eu falei: quando uma criança chega em casa falando pra mãe que comeu um bolo gostoso, é porque ele realmente é gostoso. tá bom mesmo. Se tivesse ruim, ele ia me detonar. E aí ela falou, aí eu fiquei olhando pra ela assim, né? Eu falei, Aí ela falou, eu preciso de uma boleira, você aceita o desafio? Aí eu falei, mas assim, você me pegou de sopetão. Ela falou, não, vai pra casa e pensa. Mais tarde, tá aqui meu telefone, me liga mais tarde. Tô precisando de uma ajuda agora. Se você aceitar o desafio, aí A vai. gente já tem com medo, né? No A gente primeiro momento, né, tem mas medo. depois foi um prazer tão grande. Aí liguei pra ela e falei, tá bom, eu adoro ser desafiada, né? Aí quem não gosta? Quem não gosta? E aí isso aí rolou mais alguns anos. E aí veio mesmo realmente muito desafio. Fui aprender mais coisa, porque para trabalhar com ela eu precisava saber mais coisa, tirar mais dúvidas, né? E É, ligar porque eu falo, para o povo. muita gente acha que trabalhar com doce, trabalhar com padaria, é só montar um bolinho, né? Vamos ali montar um bolinho, fazer aquela massa, fazer aquele recheio, aquela cobertura e faz uma decoração, coloca uns topozinhos assim, né? Com a minha visão hoje, eu vejo que é muito além disso, né? Eu, quando não trabalhava com isso, eu não dava bola nenhuma também para bolo, para doces. Eu tinha aquela mesma percepção, né, que muitas pessoas ainda têm hoje, né? Ah, ela só faz bolo, não trabalha, ela só faz um bolinho, é coisa rápida, é coisa simples. E não é. Porque uma Não, massa de bolo tem o seu processo, ela precisa de descanso, o recheio tem o seu processo, uma decoração. Porque todo mundo quer um bolo gostoso, mas quer um bolo basiquinho, né? E é. não Por básico. mais simples,
seja, ele precisa de cuidado, ele precisa de técnica, ele precisa de gostar do que está fazendo também. Você tem que Exato. estar bem para ser dedicado para aquilo ali. Tem que gostar do que faz. Eu costumo dizer que a gente entrega amor em forma de bolo. E é É isso. bem isso. A gente vive situações assim bem delicadas às vezes de eu sempre falo, a gente mexe com as emoções. O nosso trabalho não é só botar um bolo em cima da mesa. Tá um Bolo bolo. A gente é está festa. em aniversário, em festas e casamentos. A gente está presente em comemorações de alguém que se formou, alguém que se recuperou de alguma doença, o Um casamento. nascimento das pessoas, a união das pessoas. A gente está comemorando a vida, né? Mais um ano de vida ali, de uma pessoa. Então, assim, eu falo também, para mim um bolo, ele leva abraços, sorrisos, união, ele leva, assim, é muita coisa, não é só um bolo, né? Além do afeto que o bolo dá, né? Assim, tem bolos que você come e você só na primeira garfada você fica, meu Deus, gente, que bolo. Esse bolo te leva às vezes E para sua muitas vezes infância. olhar, né? Muitas vezes só no olhar o bolo. São pequenas experiências que são assim, Exatamente. são indescritíveis. São realmente indescritíveis. Eu já vi criança olhar para o bolo e os olhos encher d'água, aí acaba comigo. Criança se emocionar é Ah, eu tudo. também. Eu choro junto. O adulto, o adulto quando se emociona, a gente gosta, mas uma criança é o sentimento mais puro, É isso não aí. tem isso. Hoje, por exemplo, hoje de manhã, na parte da tarde, eu entreguei um bolo que a criança quase derrubou o bolo, que a mãe foi mostrar para ela e ela voou em cima da assim, com uma vontade. Tão Deixa eu ver. feliz. Eu falei, ai, quase. E assim, Ai, Rosana. e ela ficou feliz da vida. E eu, pronto, ganhei meu dia, não tem o que discutir. E nessa história, assim, de várias vezes pensar em parar, Eu e, acho que isso é o que mais acontece com a gente, né? é, E é um Claro que tem milhões de motivos. Tem pessoas que não te apoiam, sua família, as pessoas acham tem, que não, e aí você deixa de lado e vai tentar fazer uma faculdade, enfim. São milhões de coisas que fazem a gente parar, né? Não dar continuidade. sim, sim, tem sempre alguma. O maior problema é a gente mesmo, né? Sim, É a gente mesmo. A gente é o nosso maior desafiador. É a hora que a gente tem que falar assim, não, ponto. Eu decidi, eu quero trabalhar com isso, eu vou trabalhar com isso. Vai ter obstáculos no caminho, como qualquer outro trabalho, como qualquer outra profissão, não vai ser diferente. E a gente precisa superar isso. Desde que eu cheguei aqui, até no Brasil, gente, meus fornos não gostam de mim. Eles queimam de mês em mês. delícia. Eu falo, eu nunca mais vou fazer bolo, esses fornos não gostam de mim. Assim, pra você ter noção, no Brasil, e ainda era aqueles bolos de vovó, quando eu tava começando, tava precisando. O meu bolo deu ruim, parou o meu forno. E o bolo tava lá dentro. E o forno não ligava. Eu liguei para uma amiga, de uma amiga minha, para assar o bolo lá na casa dela, 2 quarteirões da minha casa. Fui andando com a forma de bolo coberta, embaladinha, para assar lá na casa dessa amiga da minha amiga. E no fundo Assim, do coração dizendo assim, esse bolo vai solar, esse bolo vai solar, isso porque não vai dar forma de pessoa a gente não conhece. E aí, assim, as pessoas não têm noção do que a gente passa ali, né? De como foi. são muitas questões. Eu viro o bolo quebra. Mas faz parte, tudo isso faz parte. Olha, essa coisa depois que eu comecei a trabalhar com essa menina das festas, eu tinha as minhas encomendas além dela, né? Mas com ela veio assim, os desafios dos bolos grandes, porque era festa e tal. E aí eu fui aprendendo mais coisas. Aí eu engravidei novamente e continuei trabalhando com ela. E parei pro bebê, quando o bebê estava para nascer. Trabalhei até o 8º mês. Falei, agora eu tenho que descansar, né? Porque deixa essa criança nascer em paz. E aí eu fiquei aquele período sem trabalhar, de 4 meses. E ela foi, nesse tempo também trabalhou um pouco menos.
E quando eu voltei a começar a trabalhar novamente, aí ela engravidou e resolveu que não ia mais trabalhar com festa. Eu continuei trabalhando, né, fazendo meu trabalho. Só que nesse período todo que eu fiquei parada, muitos clientes migraram para Sim, outras boleiras, óbvio, né? Aquele pessoal que eu já tinha que fazer aniversário naquele período, eu falei, não, esses 4 ou 5 meses eu tenho que me dedicar aqui. Eu tinha 2 filhos pequenos e mais a bebezinha. tem as prioridades, né? A gente tem que dar prioridade para o que precisa naquele momento. Sim, sim. E aí eu senti um pouco isso. Mas tinha um outro lado meu que disse, não, para com isso, se dedica para o que tem que ser, né? E fazia uma coisa, outra aqui, outra colar. E aí a coisa começou a movimentar novamente. E aí eu comecei a assistir umas aulas diferentes. E aí eu falava, eu quero fazer isso. Aí o coração fervia novamente, né? E aí daqui a pouco aconteceu. Verdade, né? Porque a O confeitaria. bichinho estava me mordendo. O bichinho Hã? estava plantado ali dentro. Não tinha jeito, já estava, a coisa estava ali. Já E aí tá. eu fui parar onde? Fui parar em Londres, não por conta de bolo. Porque o meu marido, por trabalho, né, eu fui, aí pronto, parei de novo o bolo. E quando eu soube que ia, liga para cliente, cancela, né, no mês tal que tem festa marcada, não vou poder fazer, e cancela o outro. Aí a outra que já estava com casamento marcado para meses depois, e aí eu tinha que arrumar alguém para subir para fazer o bolo dessa pessoa para não deixar ela. Me indica alguém, eu falei, Vanessa, não, ela tá Vanessa, o nome dela, eu falei, Vanessa, eu não conheço alguém que eu possa dizer para você, essa pessoa vai fazer, mas eu vou procurar alguém. Resumindo, hoje essa Vanessa faz bolo. Olha que legal. Muito Isso é legal. boleiro, assim, não sei, ela. Impressionante. Aí Gente, fui. é um pouquinho da confeitaria. Quando ele te pica, pronto. Você vai tentar fugir 300 mil vezes. Você vai poder ficar parado por algum motivo, mas uma hora você vai voltar a fazer. Não tem como correr. Não tem como fugir. Não Não adianta. tem, Né? Quando é seu não tem. propósito, né? Você continua. E o engraçado é que o combinado era, olha, nós vamos, seriam 2 anos, falei, 2 anos sem fazer bolo, 2 anos longe de todo mundo, acabou, quando eu voltar ninguém me conhece mais, ninguém quer saber mais, eu falei, quer saber também? Não vou esquentar a cabeça com isso, o combinado é que nesse período eu tô para a família e para o trabalho do marido, e vamos que vamos, né? Cheguei em Londres, conhece um, conhece outro. Ai, uma saudade de comer um bolo do nosso país aqui. Eu sei fazer. Quando a gente encontra o grupo, eu sei fazer. Não. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer só pra gente, pro nosso grupo, porque era um grupo de brasileiros, né? Vou fazer só pra gente, pro nosso grupo. Tá bom. Aí começa. Aí mexe na internet, vê uma coisa, entra numa lojinha, vê outra. Aonde eu fui parar? Fui parar assistir, participando, fui para conhecer de visita no Congresso do Cake Internacional que tem em Birmingham. Ah, meu O Deus. top do coisa Você ia parar de fazer. Não, vou fazer mais. Não. é para fazer. Aí eu falei, gente, é a minha chance, eu tô aqui pertinho, é a minha chance de ir nesse congresso. Eu não posso deixar de conhecer. Aí eu falei, eu tenho que ir. Mas deixa estar que eu já tinha visto várias coisas em Londres, já tinha feito bolo para todo o grupo dali, e até para pessoas que já eram de lá, né? Porque aí um vai passando pro outro. Ah, comi um bolo bom, não sei o que, ai, que saudade do bolo da minha terra. Fiz um bolo, fiz para outro, fiz para outro. Quando eu vi, eu já estava comprando forma, já Tudo estava comprando. novo. Fui para esse congresso, inclusive essa minha amiga veio para Londres para ir junto comigo, exploramos tudo que podíamos conhecer, boleiras incríveis, confeiteiras, cake design famosas que estavam lá e a gente viajou naquilo ali. Foi uma Ai, experiência que delícia. única. Eu imagino. Não quero mais parar de fazer. Ainda não, assim, depois foi muito recente, né? Uhum. Eu tô há 4 anos, então é muito recente. Então eu ainda fiquei assim um ano naquela dúvida se era isso que eu ia fazer, se não era. E quando eu decidi mesmo, aí já eram uns 3 anos, aí vim para Portugal, aí depois entrou a pandemia, aí acabou todos os eventos, e aí a gente não pode participar de mais nada. Mas o bom é Pois que é, agora é online também, né? Isso é muito, sim, sim. muito. Abriu um outro leque, né? A gente vê outro tipo de pessoa. Hoje também a gente tem muita coisa na internet. Muita É, gente
divide, que partilha. Antes era mais difícil de você encontrar assim na internet. Mas muita coisa foi ficando Área muito reconhecida, né? Sim, sim. Era uma área muito reconhecida, era aquilo lá, só faz bolo, só faz doces para festa, não era conhecida como uma profissão. Você se Não, não é. profissionaliza, Faz bolo, você não trabalha, você só faz bolo. inteira. É o que a gente mais ouviu muitas vezes. É o que a gente mais escuta. Exatamente. E aquela frase típica, você só faz bolo, não trabalha? Então, né, a gente... Eu era assim, eu também pensava dessa maneira, e depois que a gente vai A gente acabando conceito, porque a gente vê que tem. Não é só fazer um bolo, né? A gente tem que entender o motivo que a farinha entra ali, por que que o ovo tem que entrar, por que que aquela quantidade de leite tem que entrar, de manteiga, por que que a manteiga tem que ser não sei quantos por cento de gordura, porque se não for. Então, porque assim, é tem que muito estudo, né? Não é só a gente montar um bolo e fazer. o povo influencia. É, exatamente. E isso muita gente por conta disso também, né? Porque É, não apoia, não acredita. Mas é aquilo que eu falo, eu acho que muitas pessoas que eu conheci da confeitaria que falaram que ia desistir, que não ah, foi como eu, a gente está aí decolando, está todo mundo trabalhando com nós mesmos só começamos a encarar mais como profissão mesmo, além dessa coisa de você se apaixonar e tal, é quando você vê o real trabalho que tem por trás daquilo tudo. exatamente, Desde o momento que você diz, vou fazer um bolo, você começar a pré-aquecer o forno, separar os ingredientes e fazer questão de ter uma batedeira um pouco melhor, de cuidar com carinho de cada utensílio que você usa, e você começa a se dar conta de quanta técnica de tudo. tudo, tudo, Para cada tudo. detalhe tem uma técnica. Se você mexe para um lado, se você mexe para outro lado, qual a diferença que dá? Se você coloca rápido, se você bate devagar, se você mistura tudo de uma vez, ou se você bota uma coisa de cada vez, você começa a ver que cada detalhe faz toda a diferença. Exatamente. A mão faz diferença no que você está fazendo. Eu imagino, você que trabalha com pasta de açúcar, né? Você precisa das suas mãos, né? Tem E forte, para mim, eu não conseguiria, porque sou mas zero, porque, por exemplo, trabalhos assim. Eu não consigo, eu acho lindo. Tanto que quando eu comecei a trabalhar com os bolos caseiros, que foi com os bolinhos caseiros bem simples, eu vi a pasta americana, porque eu já tinha uma tia que fazia bolo de pasta americana e eu ficava me tentando se eu ia para aquilo ou não. E eu queria, mas não queria. Eu queria, mas não queria, entendeu? Eu fiquei, então assim, eu nunca toquei numa pasta, assim, não nunca toquei, não. Eu já toquei numa pasta americana para fazer um detalhe de um bolo e senti assim uma dificuldade enorme, minha, né? Tem gente que não tem dificuldade com chantilly, tem gente que tem dificuldade com buttercream, cada um tem a sua dificuldade e tem a sua paixão por alguma outra cobertura que trabalha, né? Comigo é uma mas pasta. é aquilo que se gosta mais, porque acho que todo mundo sabe pegar um chantilly e fazer o que você faz. Não, exatamente, mas e, É a dificuldade que é trabalhar. sim, para mim, eu fico olhando e você falando que tava, não, esse elefante tá horrível, esse porquinho tá feio, eu não vou levar para você. Falei, não, Rony, traz para mim, porque eu quero esses bichinhos para colocar no bolo. E o bolo ficou incrível. Você viu, né? Que o bolo Mas ficou depois que eu vi a foto, eu gostei. incrível. Fazendo. É a questão E do treino que a gente está eu falo, falando. capaz de fazer isso. Eu sei que eu sou capaz, mas eu falei assim, eu não consigo. Eu falo, como é que ela consegue fazer o detalhe do olho, a bochechinha, depois vinha a orelhinha? Eu falei, não, não consigo. É que uma paixão surge da outra. Depois dessa história toda de bolo, depois desse congresso, eu resolvi que eu falei, não, é, é isso mesmo, não adianta eu tentar fugir, eu gosto disso, eu quero, e vamos Não, aprender mais coisas e vamos dentro. Aí voltamos tal e comecei tudo de novo. você voltou para o Comecei Brasil depois, não foi? e E aí depois recomecei. vai parar aqui. Isso. Começa a reconquista dos clientes, que 2 anos, depois de 2 anos, né? Tem aqueles que estavam, ai, que bom que você voltou, e tinha aqueles que já tinham, né? Obviamente. Começa a reconquista e vamos aprender mais coisas. Vamos aprender mais coisas, vamos aprender receita nova, vamos incluir coisas, né? Naquilo que a gente já sabe.
E aí, quando começou a andar novamente, vamos para Portugal? É mais um desafio aí para você, Mas né? eu falei, vamos, mas dessa vez eu vou com tudo, inclusive com a profissão. Tudo bem, Uma mas mala seria enorme, cheia de forma, de balança, eu trouxe tudo. bem, eu fiz isso. Eu não abri, falei, dessa vez não tem história. Eu não tô indo com essa coisa de não. Agora eu já sei o que eu quero, eu já sei que eu quero seguir. Então eu tenho que levar e E tenho veio, que repensar. chegou e começou tudo de novo, né? E comecei tudo de novo. E hoje eu já tenho clientes que já assim, que o bebê nasceu e já está fazendo 3 anos junto comigo. Olha que incrível. Isso é muito, É, né? Isso para mim nossa, eu também quando cheguei aqui eu faço bolo para minha primeira cliente. Eu faço bolo até hoje para ela e assim, nossa, e ela me dá tanta força, ela fica tão feliz então, com as conquistas, ela fica tão. Você não fica só tendo clientes, né? Você cria a um com gente eles, ganha. A né? gente- E isso é muito bom. É mais uma troca que a confeitaria traz pra gente, né? Mas é troca de emoção, não tem jeito. É muito emocionante. Tem bolos que quando eu termino eu falo, nossa, eu amei esse bolo. Que a gente Tem não bolo quer que ficar, eu falo né? assim, é, Os bolos que você já fez, que você não quis entregar para o seu cliente. bolo. Esse é- Isso não é nada. Isso é você olhar o bolo, achar que não, porque ficou horrível, e a pessoa olha e diz, nossa, mas ficou perfeito, tá lindo. E você olha, não é possível que ela tá achando bonito. Olha com o olho da crítica. Isso aqui eu queria. Hoje eu falo, assim, a gente tem muitos, assim, não só os mitos, né? Mas tem muita gente que fala que o bolo tem que estar liso, o bolo tem que estar perfeito, o bolo tem que ter essa quina, o bolo tem que ter, tá com furinho ali, tá com. E aí a gente fica tão presa a isso, né? Que a gente fica olhando o nosso bolo e fica. Eu sou virginiana, então assim, imagina uma virginiana fazendo bolo e alisando um bolo, assim, é desastre total, né? Porque eu acho que nunca tá bom. E fico lá, e fico horas. Até que um dia não, minha mãe virou pra mim e falou assim: você é perfeccionista demais. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Né? E aí eu vi o quanto eu tava me cobrando por algo que a gente não precisa se cobrar tanto, né? A gente, claro, tem que fazer ali o bolo do jeitinho que o cliente pediu, mas a gente tem que também conseguir ver coisas que talvez para você é imperfeito, mas que para o seu cliente pode ser perfeito, né? E Sim, aí sim. Na eu tenho última que ali, aprender você um viu, pouco. você viu uma bolinha fora do lugar, você parece que você só olha para ela depois daquilo ali. Eu E falo assim, e quando eu fiz algumas lives aqui, eu sempre falei muito, eu postava um bolo no meu feed. Você até uma vez falou para mim, lembra? Vanessa, você já fez milhões de bolos e você não posta nenhum. Lembra disso? foi isso. Mas é o bendito do perfeccionismo, de eu olhar aquela foto e falar aquele bolo não tá legal. Tem uma parte que não. E aí eu ficava sem postar meses e meses, não tava nem aí. Então, assim, a quantidade de bolo que eu tenho, de foto de bolo que eu tenho guardada e que não posto, porque a gente fica procurando a perfeição sempre, né? E não vai ter perfeição, ele vai estar perfeito E de aos olhos. repente, nem a imperfeição. Foi o fato de que você planejou de um jeito e alguma coisa saiu diferente daquilo que você visualizou na sua mente. Mas acontece. Quando que o olho do unicórnio ficou para o outro lado, e às vezes eu olho e falo, esse olho, esse delineador não tá, essa maquiadora não é boa. E a gente quer entregar sempre o melhor, né? A gente fica nessa neura. Eu acho que a gente só não pode entrar nessa neura, de ficar Sim, achar defeito em tudo, né? Porque isso me atrapalhou muito, isso me deixou muito estressada, isso me deixou eu exigindo muito de mim, né? E eu sabia que eu já estava dando o meu máximo ali, mas eu sempre estava querendo exigir mais. E quando não era o bolo, era o prato, a cake board. Quando não era cake board, era um topo de bolo. Era sempre alguma coisa que não me agradava, né? E aí eu vi o quanto eu estava me sabotando, porque quando isso acontecia, eu querendo desistir de alguma maneira, né? Eu tava não acreditando no meu potencial. Então, eu falei, não, chega. Chega desse perfeccionismo. Claro que hoje eu tenho, mas sim.
eu sei brigar com ele. Ele fala aqui no meu ouvido, eu nem escuto. Perfeccionismo às avessas depois disso. Quando você se entende com o problema, você já vê que não. Porque eu acho que tem um período que a gente fica procurando defeito no bolo. Não é porque você quer perfeito, você fica buscando um defeito nele. E aí nunca te agrada, nunca te agrada. Quando você para de procurar o defeito nele, você vai ver só o que realmente é defeito. Exatamente. E aí você fala, não, eu já relaxei, já parei com isso, né? E a coisa anda, flui. E aí mostra, né, os desafios que a gente passa, né? E são muitos, assim, não são poucos. A gente quer sempre dar o melhor para o nosso cliente, tanto em sabor quanto em decoração, né? E no início eu acho que é mais difícil ainda, porque o início a gente ainda não sabe praticamente nada. Hoje a gente já sabe muita coisa, muita técnica, mas você vê que a confeitaria vai mudando toda hora, né? A gente tem que ir E a sempre. gente aprende todo dia, todo mundo. Você trabalhava só com uma pasta de açúcar, né? E agora tá no chantininho também. E eu sei o quanto foi desafiado Aqui, ter o chantininho também, né? no Brasil, eu tinha muito medo de botar a mão no chantininho. Até porque eu vim do Rio de Janeiro, no lugar, você é do Rio também, sabe o calor que é lá. Então eu procurava fugir daquilo o máximo que eu podia, né? E assim, eu tinha uma clientela mais para a pasta de açúcar mesmo. Sempre foi assim. Aqui, que já começaram a pedir um pouco mais do chantilly. Clientes mesmo de pasta americana que também gosta de chantilly e que queria comer. Ela fala, mas eu quero comer o seu bolo, eu gosto do seu bolo, mas eu quero chantilly. E eu tinha muito medo de lidar com ele. Tinha bastante medo mesmo. Não vou dizer para você que é uma coisa que eu digo assim, não, eu fico muito tranquila quando eu faço. Eu estou aprendendo todo dia. Também do chantilly, como eu aprendo todo dia com a pasta americana. A gente tem Sim. sempre coisa E para eu aprender. também. Eu não sou uma. Eu sei sobre o chantilly, porque eu estudei muito. Sei sobre o buttercream, porque eu estudei muito. Porém, tem Eu coisas venho todo dia um pouco. ele reagia de um jeito. Eu cheguei em Portugal, eu tive que aprender a fazer o chantininho, né? Não só trouxe a receita de lá e vim fazer aqui, pronto, deu tudo certo. Assim como a minha massa e meu recheio. Eu não trouxe de lá, fiz aqui e deu tudo certo. Não. Eu tive que. Não, apanhei aqui até eu encontrar a farinha que, assim, que eu dissesse é dessa que eu gosto. Foi. Ah, E aí, tudo. vai conquistar Ah, nele. experimentar, tem que experimentar, tem que provar de um tudo. Tem que Mas, provar. mas hoje, como é que você se sente hoje, assim, trabalhando? Porque agora você faz muitos bolos, né? Assim que eu cheguei aqui, você foi, acho que a segunda boleira que eu conheci, que fornecia bolo mesmo, que fazia, né? Porque a primeira que eu conheci dava aula, que era a Janine, né? Que é Uhum. uma linda também. Ela é? Foi a Michele, porque é amiga de família. E depois eu conheci você, né? E você estava em todos os eventos daqui. Mas a gente precisava se conhecer, né? E os eventos sempre foram maravilhosos da gente. Hoje a gente não tem nem tempo para estar nos eventos e com a pandemia nem eventos está podendo ter, né? E aí eu te conheci a primeira vez, eu falei assim, eu acho que ela não vai gostar de mim, porque eu também faço bolos, aí fiquei assim, Eu me lembro do dia que eu te conheci. Eu fui levar um bolo no projeto Mãos que Fazem, não é isso? E você estava lá, a Luana que me apresentou você. Ah, essa aqui é a Nani, ela também faz bolo. Eu falei, seja bem-vinda. Não ai, foi? Aí, se você precisar de alguma coisa, é só falar. Você ficou me olhando, como quem disse, a garota não tá falando sério. foi, exatamente. E assim, eu sempre tive uma linha desde o Brasil de a gente se ajudar, né, das confeiteiras. É uma concorrência saudável. Eu acho concorrência uma palavra muito forte, né? Então a gente tenta deixar ela mais tranquila. Então a concorrência é saudável, né? E eu acho que isso que aconteceu aqui, mas eu cheguei assim muito receosa, né? Falei assim, ai, gente, a Zana é a que domina a Braga, ela que faz bolos aqui. E eu só conheci assim, você, porque você estava sempre em todos os eventos e a Michelle, né? Eu falei assim, ai meu Deus, eu acho que eu nem vou fazer, porque já tem gente demais fazendo, mais um obstáculo, né? E aí eu falei assim, não, acho que eu não vou fazer, porque já tem gente demais. Eu acho que ela já deve atender todos os brasileiros. Os portugueses talvez não gostem muito dos nossos bolos. E aí eu fiquei assim, acuada. Um outro desafio também. Porque quando eu queria fazer bolo,
E as pessoas diziam assim, quando eu estava no Brasil, eu dizia assim, não, vai sim, isso mesmo, não desiste não, leva suas coisas mesmo, vai fazer bolo para os portugueses. Lá eles não fazem bolo, lá não tem brigadeiro. Eu falei, gente, não se ilude, não é assim. Ainda mais que eu já tinha vivido a experiência de, quando fui para Londres, eu vi que existem coisas brasileiras em todo lugar, né? Eu desmistifiquei aquilo. Eu falei, não é assim. Aí quando eu cheguei, umas pessoas diziam assim, mas o que você faz, você só vai trabalhar para o brasileiro. Outros diziam, não, esquece o brasileiro, você tem que trabalhar só para o português. Eu falei, gente, eu não quero trabalhar para o brasileiro, eu quero trabalhar para todo mundo, para o É, português, para o brasileiro, para qualquer outro imigrante que tiver. foi isso Eu que quero eu fazer o trabalho que eu gosto de fazer. Eu quero trabalhar, eu quero mostrar o que eu tenho para pensei. oferecer. E aí hoje você também tem assim seus clientes portugueses e brasileiros, né? E eu também. O que acontece? Aí eu falava, eu quero trabalhar para todo mundo. Eu nunca tive essa coisa de que tem que ser para um. É claro que a gente chega num lugar que você não conhece as pessoas, você tem que procurar saber o que agrada mais o paladar do outro. O paladar do brasileiro eu já conheço, o do português eu não conhecia. Então, É, uns diziam assim, não, os europeus não gostam dos doces brasileiros porque são muito doces. Eu falei, depende. Eu tenho cliente português que ama meus doces. não, eu tenho uma que fala assim, olha, eu quero bem doce. Eu falo, não, peraí, não tô falando com a minha cliente portuguesa, não, eu quero ele bem doce. E eu, Eu e eu nunca gostei tenho de nada muito gente, doce, mesmo sendo brasileira. Eu sempre fui do paladar menos doce. Eu sempre fui assim. Então, pra mim, tanto que doce foi algo que eu aprendi a gostar, não é algo que eu amo, né? Assim, sou pai completamente apaixonada. Depois que comecei a trabalhar com bolos e com doces, aí que eu comecei a gostar, que eu comecei a querer comer, que eu comecei, porque eu sou muito com doce, assim, eu sou do salgado, né? E aí eu todo vi, precisava trazer uma receita que eu precisava mudar tudo que eu aprendi lá no Brasil, mudar para cá, porque eu não podia fazer algo extremamente doce e não podia fazer algo extremamente sem gosto, né? Eu não ia conseguir agradar nenhum nem o outro, ou só um ou só o outro. E aí foi quando eu tive que encontrar o meio termo na massa, no meu recheio. Então fica assim tudo extremamente equilibrado. Mas claro que tem um cliente que fala, não, aí a gente bota mais doce. E tem sim, cliente com certeza. muito doce, para poder atender todo mundo, né? Sim, com certeza. E assim foi. Eu fui. Me dá só um minuto, Vanessa. Deixa só eu posicionar melhor isso aqui que não tá caindo aqui. Isso. Opa, olha. Ah, quanta gente aqui vendo a gente. Olha que incrível. Isso aqui é gratificante, né? Não é bom demais? Isso é muito bom, isso é muito bom. Ah, fico muito feliz de Sabe ter uma conhecido coisa? também. Eu cheguei aqui, assim, olha quantas confeiteiras a gente conhece, fora as que a gente não conhece. Quando eu cheguei aqui, disseram para mim assim: mas aqui não tem ninguém que faz isso. Eu falei: eu duvido que não tem. E eu comecei a pesquisar. A primeira pessoa que eu soube, que eu não conheci pessoalmente, mas que eu soube que fazia bolo foi a Rosana, das meninas Cake Design, que faz parte do grupo. E aí depois eu conheci a Michelle no evento. Para quem não sabe, a gente tem um grupo no WhatsApp com algumas boleiras aqui de Braga, tá? Isso, Mas se quem estiver aqui for de Braga, também for boleiro, quiser fazer parte, é só chamar a gente, que a gente tem que criar um grupo lá no WhatsApp. Às vezes ele faz assim um movimento incrível, e às vezes eles ficam parados. Tá parado porque as precisa de boleiras estão uma dica, trabalhando. precisa de uma dica, procura um produto, encontra uma novidade e ali a gente vai dividindo, né? E assim vai. E aí eu dizia assim, não, duvido, deve ter mais gente. Você vê, um ano depois, eu já conhecia 4 boleiras, além de mim. Foi quando eu te conheci, eu acho. Não, foi um pouquinho antes disso. Eu tô Já aqui com anos, você tem é, eu 3. 3, é isso mesmo. Um ano depois foi quando eu te conheci. Eu já conheci as 4. Aí chegou você também. E depois foram surgindo outras. E tem muita gente que eu não conheço pessoalmente, conheço de nome. Algumas a gente até conversa pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Instagram. E assim, essa corrente de se ajudar, isso assim é muito importante. Eu acho isso assim, que todo mundo se ajuda, todo mundo.
coopera um com o outro. E eu venho disso, de todo mundo se ajudar. Eu sou uma pessoa que eu fui muito ajudada e eu procurei ajudar todo mundo que eu pude também. Eu tenho uma amiga que hoje é boleira, assim, de mão cheia, que ligou para mim depois de um dia, no Brasil ainda, falou, se você não morasse tão longe, você ia fazer um bolo para minha filha, mas também nem tô podendo. Eu falei, você faz o bolo da sua filha? Ela, não, eu faço um bolo gostoso, mas eu não sei confeitar. Falei, então você vai confeitar. E falei para ela, faz assim, 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 assim. Ela, você vai me ensinar isso por telefone? Eu falei, olha, você sabe quantas coisas a Glaucia me ensinou por telefone e eu aprendi? Tudo por. A gente E quando eu te muita conheci, eu lembro que coisa. você estava na pasta americana, eu acho, não lembro. E você estava começando no chantininho. E a gente nem se falava direito, né? Falava uma vezinha ou outra, a gente ainda não tinha muita intimidade. Aí você me mandou uma vez uma mensagem no Instagram me pedindo ajuda com o chantininho, lembra? Ah, Aí eu falei, lembra? Você falou a ai, culpa não é sua. É a marca do chantilly. Eu falei, duvido. assim, gente, não, ela não estava pedindo isso. Aí eu entrei em pânico, né? Eu falei assim, não, porque isso é super normal. Você trabalha na confeitaria, você ainda tem medo de ceder, né? De estender a mão, de ajudar, você ainda fica insegura quando você não conhece. E depois que você vê que quanto mais você dá, mais você recebe, quanto mais você compartilha, mais você recebe. E aí depois eu fui te conhecendo, e aí depois você fez um curso de chantininho, e aí assim, eu falei, nossa, cara, que incrível, assim, tava Vestida na hora de linda, fazer, não, pô, o maravilhosa curso, ela. não foi? E Foi, nessa foi. eu ainda não dava curso, eu nem pensava, nem sonhava Não, em dar curso em nada. pensa em dar aula, lembra? Antes de eu conhecer a Jarina, eu te perguntei, você não pensa em dar aula? Você falou, tá louca, eu dar aula, eu fazer Louca, isso. nunca Olha, mas pensei. a mesma Foi. coisa que eu nunca ia fazer doce personalizado. E hoje está fazendo um monte. Um monte de pirulito. Eu falava assim, Deus me livre. Eu fazia um troço desse. Eu faço um bolo de 5 andares, mas não faço 3 bichinhos desse. Deus, me livre. Esse é Hoje faz horrível, dá que eu muito te trabalho. Rosana, faz para mim essas flores, faz para mim esses trem aqui que eu não sei fazer, pelo amor de Deus. Aí vai lá, Vai Rosana, tudo em paz. resolver. Hoje, vezes a Vanessa também, né, que tá aí. Eu acho que ela tá aí, que faz o biscuit para mim também, que é um trabalho incrível que vocês Ela têm. já fez Então, biscuit pra mim. eu bato palma para vocês, porque cada um tá na sua área, do seu jeitinho, né? E todo mundo trabalha junto. E todo mundo trabalha junto. Nunca diga nunca, né, Zana? Olha aí quem tá aí, a Michele, outra boleira aqui. Pois é. Michele também. Michele é total artista de mão, né? Ela faz umas artes ali, umas pinturas, você fala. E não é assim, tá vendo? Eu olho e falo que coisa incrível. E é isso que é legal, a gente ver, né? Não olhar para o trabalho da nossa concorrência como, né, desmerecendo, falando, ela conseguiu ir. Não, a gente olha hoje assim com um olhar de alegria, né? Porque a sua conquista também é a minha, tudo que você faz, porque eu sei da sua luta, porque é a mesma que a minha, né? A gente passa pelas mesmas coisas. Eu costumo dizer também uma outra coisa. Tem gente que fala assim, né, mas você não precisa, né? Eu falei, não, eu preciso sim. Se eu não precisasse, eu não trabalhava. Mas você começou a trabalhar, mas não era por causa da necessidade. Eu falei, não, eu comecei por paixão, mas eu precisei dela muitas vezes. E hoje, mais do que preciso, Né? muito preciso, faço, porque eu gosto. Ninguém trabalha só por hobby. A gente não trabalha só pelo hobby. Quando você faz com amor, você faz melhor. Você tem prazer em fazer, você se cansa menos. Mas a gente sabe que a vida de confeiteira não é Ou até se cansa mais, né? Mas no final é gratificante, né? Aquele é, cansaço, né? Quantas noites você não passou trabalhando já? pois a vida da confeiteira não é esse mar de rosa. A gente passa muita noite trabalhando. A gente perde muita coisa no final de semana, porque você pegou compromisso. Festa é fim de semana. Entendeu? Exato. Você é muito brava, você não trabalha, afinal, você não tem vida no fim de semana. Mas foi a escolha que você fez. Isso aí. E Escolha que assim, você eu falo fez é uma coisa que te dá retorno. frase, como é que é aquela frase que todo mundo fala, que falam que é clichê? Trabalhe com o que você ama e seja feliz o resto da sua vida. Tá me ouvindo? Cortou? Tô te ouvindo, deu uma falhada aqui.
Acho que voltou. Foi? Voltou? Voltou. Oi? Tem aquela frase, trabalhe com o que você ama e seja feliz, o resto é sua vida. E isso é verdade, eu acredito nisso, porque não é porque você trabalha com o que você ama que você vai ser feliz 24 horas o dia inteiro. Ah, Não é porque você trabalha com o que você ama que não tenha algum processo ali do que você faz do que você não goste. Eu, particularmente, monto o bolo numa boa, faço as massas, mas na hora de fazer o recheio, é uma parte que eu não gosto de fazer. É uma parte que me exige mais, né? Atenção, me exige mais ali o manual do de brigadeiro que espirra e eu xingo. O meu filho braço. fala, Eu amo o que eu faço, que eu amo todos os processos. Tem um processo e outro ali que eu não gosto de fazer. E tá tudo bem também. E isso faz parte, não? Que eu vou ser feliz o resto da minha vida. Um dia não dormindo, o outro dormindo. Enfim, isso é, faz parte, né? Tem, o que é essa semana, feliz para mim, para você. essa semana eu fiz um cupcake, né, 3D com os bonequinhos em cima, e eu fiquei parada olhando para eles, né? Aí eu chamo meus filhos e falo assim: Isso aqui parece o quê? Ele falou: Mãe, isso é tal coisa. Eu falei: Ah, então tá perfeito. Se você reconheceu o personagem é porque tá direito. Porque aí eu fico achando que não tá, né? Aí eu chamo alguém de fora para olhar, né? Ou chega alguém na cozinha, olha. Ih, mãe, tá fazendo tal. Tá fazendo Minion, um exemplo, né? Falou: Opa, se você reconhecer um Minion é porque tá feito direito. Eu tenho dessas coisas. Eita. E aí eu fiquei olhando para os doces lá, eu tinha feito lá o cupcake 3D, os pirulitos, fiquei olhando para ele e falei assim, eu sempre falei que eu não ia fazer doce, porque eu achava que era chato fazer um negócio pequeno. Eu tô tão encantada com aquilo ali, eu tô tão apaixonada de fazer essas coisinhas, entendeu? Uma coisa puxa a outra, aquilo também vai pro bolo, É, aquele mesmo, aquela mesma coisa, eu falei, não era para ser naquela época, era para ser agora. E aí eu vai ser fui provando agora. coisas E a para gente poder. vai se adaptando aos pouquinhos. Muita coisa que eu falei também que não ia trabalhar, nunca vou botar a mão num suspiro na minha vida. Não, Deus me livre. E hoje eu faço suspiro. Então, enfim, a gente vai se apaixonando aos pouquinhos e eu acho que no momento e na hora certa mesmo, né? Não Sim, é tem aquela parte que você entra porque você precisa e porque a gente quer abraçar o mundo e não consegue dizer não para o cliente, quer fazer tudo, né, para poder ajudar, mas a gente tem que ser sincera com a gente, tem que ser sincera com eles. Não, isso aqui não é a área, mas eu tenho a Zana que faz isso e passa o seu contato. Então a gente sabe, né, onde cada uma consegue chegar, com o que ela sim. gosta, trabalha. Aí é uma alegria ver quando a pessoa faz o que gosta, é É. diferente. Mas hoje, como é que você se sente, assim, depois de tudo isso que você passou, vai para Londres, volta para o Brasil, depois vai para Portugal, quer desistir, depois vem um chantininho na sua vida e te encurrala um pouco. Como é que Ah, você se eu sei sente que hoje passando? eu tô no caminho certo, fazendo. Eu não sei o que está acontecendo, tá toda hora piscando a minha tela. Porque eu sinto que eu tô fazendo o que eu gosto, que eu tô, cada dia eu me encontro mais um pouquinho dentro daquilo ali. Eu tenho sempre uma novidade que eu quero aprender. Eu tenho o maior prazer de estar junto com as pessoas que fazem a mesma coisa, porque só no conversar você aprende uma coisa diferente, ensina uma coisa diferente também, né? E a gente vai trocando, né? Trocando a ideia, vai trocando essa energia. É uma coisa que realmente está me fazendo muito bem. E Cada você vez se vê eu fazendo vejo outra ver como coisa? entendeu? E ver meu filho que está achando que tá toda hora piscando, veio ver se era alguma coisa no telefone. É, mas agora ficou bom. Mas Agora você ficou se vê hoje fazendo alguma outra coisa sem ser trabalhar com... Jamais. só. Outra coisa que eu poderia estar fazendo era migrar do bolo para o doce, do doce para o bolo, do bolo para o doce. E daqui a pouco... Houve uma época que eu dizia assim, eu queria ter uma casa de festa. Uma casa de festa para as crianças brincarem, eu fazer tudo lá. Aí agora eu olho e falo assim, meu lugar é dentro do ateliê, não é dentro da casa de festa. É isso aí. É naquela coisa, eu gosto de ver a coisa criar. Entendeu? Sabe ver aquela coisa sair do forno? Em todos os sentidos, né? O bolo, o doce pronto, A apanhar da gente umidade.
De- Até na massa que sai do forno, a gente fica assim, nossa, É, olha essa essa massa. Tá bonita, essa massa ficou incrível. feia. É muito interessante, é um negócio muito gostoso, né? Eu tenho É muito bom. Isso muito também de prazer. ter uma parceira, uma amiga, concorrente como você, minha concorrente saudável, tá? Que fica aqui bem claro que ela, a gente sabe, Graças a Deus só tem concorrente saudável, né? graças a Deus, que a gente se uniu para isso, né? Porque eu acho que em qualquer profissão deveria ser assim e na confeitaria não poderia ser diferente, né? Se a gente está aqui para adoçar, para comemorar vidas, para ter sorrisos e abraços, não sei, não seria por isso que a gente não. Eu já fiz tanto bolo para outras confeiteiras aqui também. Eu fico, nossa, né? Olha que incrível. Eu estou fazendo um. Todo mundo, pandemia, várias confeiteiras que a gente. Isso eu tô falando das que a gente se conhece, fora as que tem um monte que A nós gente não. A gente sabe que elas estão aí, mas a gente não conhece pessoalmente ou de se comunicar. E todo mundo está trabalhando. Todo mundo está trabalhando bem. Todo mundo tem um monte de seus clientes fixos que não são, aqueles que vão surgindo, aquele que hoje quer o seu bolo de chantininho, amanhã ele quer o meu de pasta americana. E ontem ele queria o bolo de pote da Sara, maravilhoso. E o naked da Rosana, e o mesmo cliente passei por todos os lugares. E tem aqueles que têm a sua escolha, não, eu tô aqui, eu só quero esse aqui. A gente tem uma cliente em comum, ela é muito clara, né? E ela fala, olha, eu compro o bolo com você, com você, com você e com você. Aí ela fala, ó, o próximo bolo eu vou pedir com a Zana, tá, Vanessa? Eu falei, claro, ótimo. E depois Quem ela é? fala assim, o próximo eu vou pedir, você sabe quem é, né? Ela E fala, assim, eu acho ah, eu máximo vou namorar com a também Nani. fez essa união da gente, né? Ela viu assim como algo muito positivo isso, não como uma coisa negativa, não é algo escondido que ela faz ou que fica com medo. Não, e assim, e pra gente, pra mim isso é muito legal quando ela fala isso. Para atender toda essa gente, ia dar conta? Não, a gente não fica desesperado, Então, por isso que a gente fala, não pode ser concorrente, tem que a gente ser. joga lá no grupo. Quem é que pode atender a cliente tal? Eu tô com uma cliente que eu não posso atender, eu vou passar para você, e passa para fulano, e passa para outra. A gente faz isso, não tem como não fazer isso, né? Não, tem que ter. Se você ficar Daniel, doente, quem é que vai te ajudar a cuidar do seu cliente? Eu quero que o meu é cliente isso, seja cuidado em qualquer situação. é A gente isso tem que aí. pensar nisso também. A gente tem que É. pensar. Eu lembro que É, você passou um cliente seu, ele fez o bolo comigo Oi, eu estava e fui passear no Algarve. me agradeceu muito por ter feito o bolo. Eu falei, eu não estou em Braga. Eu não esperava, porque eu já tinha feito o bolo do aniversário dele. Aí ele, não, mas é porque é aniversário de um amigo e tal. Aí eu falei, já sei, peraí, liga pro. Aí eu não sabia seu número. Eu falei, me liga daqui a pouco. Fui procurar. Aí dei o nome de todo mundo que eu conhecia e mandei ele ligar. Falei, elas vão te atender. Eu só volto segunda-feira. E assim, aí ele fez. Depois ele me ligou, me agradeceu, porque eu mandei o contato de vocês. Depois ele voltou, já fez outro bolo também. Tem Exatamente. bastante gente que já estão com a gente desde o começo. Eu tenho, Nossa, isso para mim é muito, muito legal. E assim, o cliente vê que não tem essa briga, né? Que não existe não, isso. E a e gente nem se tem ajuda. porquê. Nem tem que ter, não tem por que ter, né? Imagina, eu vou atender Braga inteiro, Portugal inteiro. Cada um tem seu A gente jeitinho. Tem ainda não que vai sobrar. Tem cliente que vai gostar do seu e não vai gostar do meu. Tem cliente que vai gostar do bolo da Michelle e não vai gostar do. Tem cliente para todo mundo e para todos os gostos. Não tem jeito. Não tem que fugir, querer abraçar o mundo, porque depois a gente fica aqui desesperada, querendo atender todo mundo e não consegue atender ninguém, na verdade, porque vai entregar tudo de qualquer jeito, né? Com certeza. Indicou para uma cliente, eu não Tem tanta gente aqui. Rosana, a Michelle. Vanessa me indicou para uma cliente, eu não pude e indiquei para a Zana. Acho que você É, pode. a Rosana tá mandando De uma recadinho. para a outra. A gente vai Travou. passando.
Teve uma que me ligou, eu falei que eu não podia atender. Eu falei, olha, eu posso te indicar outras pessoas. Aí ela falou assim, olha, já me indicaram 3 pessoas, eu já passei de uma para outra, de outra para outra, você já é na terceira que eu tô chegando. Eu falei, então eu vou te dar mais uma. Eu não sei o que ela fez com essa mais uma. Mas ela já tinha passado por 3. Eu falei assim, mínimo, ela ligou para a Nani, que ligou para a Michelle, ligou para a Rosana, que ligou para mim, e a gente vai mandando. Eu ri a beça, Eu eu acho falei, que coitada. você não podendo atender aquele cliente, você fica imaginando aquele cliente sem aquele bolo na mesa, né? E quando a gente indica de uma confeiteira para outra, é uma questão de confiança, né? De você confiar. Eu confio no seu trabalho, por isso que eu indico você. Porque se eu não confiasse, também não te indicaria. Então a pessoa confia, né? A pessoa, poxa, vê que você está fazendo um trabalho legal, que você ainda indica outras pessoas para ela. Então, assim, isso não existe. A gente fica pensando no momento do aniversário ali, da festa, da comemoração, enfim, a pessoa sem o bolo, ou na correria de pedir bolo, porque muita gente também pede bolo em cima na hora, né? E fica naquele desespero, aquela correria toda. Então é você pensar meio no cliente, né? Naquele momento ali, poxa, ele tá precisando de um bolo para comemorar o aniversário da filha dele. Eu não vou deixar ele na mão. Se eu não posso ajudar, eu vou tentar, fazendo bolo, eu vou tentar ajudar ele de outra maneira, né? E aí, qual é a indicação que a gente faz? Olha, Vanessa, eu tô tão feliz que tem um monte de gente aqui. Eu também. Muito Pessoas, feliz. pessoas que eu já citei o nome aqui. Eu Que é estou aquela. muito Eu por falei dela você hoje, é porque ter ela é a Teresa do. também. Entre outras pessoas, Rose. Ai, tem tanta gente por aqui, tão Muito. legal. Obrigada, cara. Manda beijo para todo mundo. Hum, Todo mundo curtindo, todo mundo. Ó, eu fiquei muito feliz que você veio aqui. Você aceitou esse convite também, porque você estava morrendo de vergonha, falou que não Eu queria estava. aparecer. E que agora, olha aqui, a gente está A aqui há bochecha uma ainda hora conversando. A gente está 1 hora conversando. E assim, foi tem. ótimo o papo. Eu acho que foi mesmo para mostrar para as pessoas, né, como é a confeitaria, como ela envolve a gente, quais são os desafios que a gente tem, né, como não fazer a gente desistir, continuar fazendo aquilo que a gente ama, aquilo que a gente gosta, aquilo que é o nosso propósito mesmo, e não deixar nenhum obstáculo, né, te impedir de fazer realmente o que você ama e o que você quer. E mostrar também essa união de confeiteiras, né, de partilha. E eu acho que isso é muito, muito importante para a gente. E que em todas as profissões as pessoas possam ser unidas assim, né? Porque a gente sabe que existe sim uma concorrência natural, que, né, é óbvio. Mas o que seria de todos os clientes se só funcionasse um café na cidade? Se só E faz funcionasse, né? Funcionasse só um banco, se funcionasse só um café, se tivesse só um supermercado. concorrência, a concorrência eu aprendi que ela te tira da zona de conforto, né? A Isso. concorrência literalmente te tira da zona de conforto. Então, quando você vê uma concorrente que está ali fazendo um diferencial, está crescendo, você fala, opa, para. Se ela conseguir dar o melhor dela ali, eu também consigo melhorar mais aqui. Então, a gente vai melhorando mais de um lado, vai melhorando mais de outro, porque a gente chega e fica ali parada só fazendo aquilo ali que a gente aprendeu, né? Não vai tentando evoluir, não vai tentando crescer, porque aquilo já tá bom, você já tem seus clientes, e não é assim, né? A gente vai vendo que a concorrência aparece ali, então, bum, a gente toma um sacode, vamos embora, né? E eu acho que isso é importante pra gente, pra todo Não, mundo em competição. e é só agradecer mesmo, agradecer a Deus por a gente ter o dom, porque isso, né, a força de vontade que Ele coloca dentro da gente, as pessoas que são colocadas na nossa vida, né, para essa profissão, a primeira pessoa que disse para mim, vai lá, foi a Michelle, minha amiga, que disse, você vai fazer o meu bolo de 3 andares? E eu fiquei chorando na frente do bolo, porque eu fiz esse bolo de 3 andares, não é possível, né? Ele colocou essa pessoa e depois ele colocou a outra que quis o meu bolo e colocou a outra que me lançou um desafio de trabalhar com ela e que colocou a outra que disse que estava com vontade de comer um bolo brasileiro e que colocou a outra aqui que falou, não, você consegue fazer chantininho e todas as pessoas ao nosso redor que vai jogando a gente para cima.
os amigos, né, os parentes, nós mesmos dentro de casa, as pessoas que nos apoiam, marido, filho, mãe, pai, e todo mundo que diz, não, você consegue, porque tem muita gente que acha que não, né? Que a gente não consegue. É. Não, você consegue. É que nem aquele elefante que você não quis trazer para mim, para eu colocar no meu bolo incrível. Você não quis deixar o elefante porque você estava achando ele feio, horroroso, que você não conseguia fazer, e aí saiu um maravilhoso. Eu falei assim, não, Rose, me manda esse elefante porque eu quero ele no meu bolo. Eu cismei com a elefante. Aliás, eu demorei um pouco para parar de cismar com todos os elefantes que eu fazia. E olha que eu amo elefante. Acho que é por isso. Eu gosto tanto que eu achava que ele tinha que ficar melhor, Ficou entendeu? perfeito, ficou perfeito, ficou perfeito. E hoje você vê o quanto ele ficou perfeito. E o quanto você é capaz, e qualquer outra pessoa que trabalha na área da confeitaria é capaz de fazer o que quiser. Às vezes só precisa de um empurrãozinho, de uma amiga que fica no ouvido, de um marido, ou de qualquer outra pessoa que fica ali. Não, você consegue, e você consegue. E é E isso, fala, não tem olha, jeito. faz um brilho. O meu marido, ele é aquele que ele mostra. Fala assim, eu gosto, eu acho que sim, se você botar mais brilho vai ficar melhor. Aí eu olho de longe e falo, você tem razão. Eu vou lá e boto mais brilho, entendeu? Eu falo, não, você não pode. Tem uma hora que alguém tem que ter o olhar de fora para dizer, entendeu? Ué, não é? Eu também faço isso às vezes aqui. Ah, Olha, meu eu não vou, não adianta, eu vou te chamar de Rosana o resto da minha vida, meu né? Por Deus. causa dos anos. Não tem jeito. Sabe Eu que fico, é Rosana. eu tenho fases da vida para o nome, né? Porque eu sou Zana desde que nasci, praticamente. Sou Elisângela, mas eu, criança, sempre fui Zana e fui chamada de Zana até um determinado ponto. Aí fui na escola já adolescente, eh, era Elisângela, e uma colega que era mais íntima frequentava a minha casa e viu que me chamavam de Zana, passou a chamar de Zana. Aí os colegas da escola começaram a chamar de Zana. Aí já chegou a fase adulta, comecei a trabalhar aí na empresa, eu virei Elis. É Elis. Muita gente Elis vai continuar chamando de Elis. Casei, Elis. Aí, às vezes ligava para minha casa e dizia, é da casa da Zana? Meu marido dizia, alguém das antigas. É alguém Aí, eu dizia, alguém das antigas. eu Eu já era Elis. não, mas eu chamo você de Ana. Não consigo chamar É, Ângela, Elis. A Luana às vezes fala, vou pegar um bolo na Elis. Eu fico, na Elis? Quem é conheceu antes de lidar comigo em relação a bolo. E aí ficou Elis. Então, quem já me conheceu como Elis era Elis. E quando eu comecei, eu resolvi colocar o nome Zana na coisa do bolo, no ateliê, na minha logo, eu voltei a ser chamada de Zana. Lisandra? Então, assim, parece que veio aquela intimidade novamente. Eu falo, gente, Aham. Elis, Zana, o que vier, tá muito bem-vindo. Sou eu. Eu sou isso tudo aí. Você para mim é a Zana, não tem jeito. É a Zana, é a Zana. Ó, a Michelle também falou que aí é a Zana, viu? Só consigo É muito Zana. bem-vindo. Eu fico feliz. A Michelle, às vezes, eu chamo de Luenar, a Luenar. Enfim, É, é assim. eu sou Ai, minha linda, muito obrigada por esse bate-papo. Eu acho que a gente tem que fazer mais bate-papos assim. Acabar os minutos da sua timidez e foi ótima a conversa. Eu acho que foi incrível. Conhecer um pouquinho de mais uma história, de mais uma confeiteira, porque eu acho que é muito parecido, por mais que cada uma comece com paixão ou porque precisa, a caminhada é muito parecida de todo mundo, né? Os pontos negativos, os pontos positivos e como a gente faz para superar isso, que não é desistir nunca, 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 nunca. Em hipótese nenhuma, você pode tentar dar uma relaxada, que foi a hora que você falou, não, calma, eu tenho que pensar, eu tenho que parar e depois continuar da maneira certa. Mas muito obrigada. nada. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Obrigada a cada uma das pessoas que estão aí prestigiando a gente. Pessoal daqui, pessoal no Brasil também, que eu já vi que tem um montão de gente aí. Pessoas queridas que fazem parte da minha história. Tem muita Pessoas gente. que fazem parte da minha história de agora, né? Que é que eu estou vivendo aqui também. Clientes queridos que eu vi que estão aqui, que me acompanham, que estão junto. Isso é bem importante para a gente. Eu estou me sentindo, né, a superstar, né? Aqui, né? Amiga, Ah, todo isso mundo daí só prestígio. pelo seu
que você tem também, incrível, e que eu, como confeiteira, admiro muito seu trabalho e admiro muito a pessoa Eu que você é, tá bom? Muito mesmo, você sabe disso. imagino. Muito, Aí muito você obrigada. de novo, aí não vale, poxa. Nossa, Oh, pode chorar. Não, eu que obrigada. agradeço, tá, pela amizade, porque acho que a gente nunca foi daquelas de sair, né? Ah, vamos ali fazer, tomar um vinho, vamos ali comer alguma coisa. A gente saiu muito Pensou poucas em vezes. fazer isso, a gente pensou em fazer isso, fechou tudo. Quando a gente começou a pensar, fechou tudo. Mas o carinho não muda, né? O carinho Não, não muda. não. A admiração não muda, a amizade não muda. Eu sei que eu posso contar com você sempre e você comigo também. Você e E todas as que estiverem por aí, se precisarem, estamos juntos. Tamo junto. as confeiteiras juntas e unidas. Zana, Amém. muito obrigada uma vez, tá? Pela presença. Um Convite de super beijo todo mundo. e para todo mundo. Ai, gente, se Deixa- despede aí da. Ela foi incrível. Ela falou que podia, que não Obrigada, podia, falou. gente. Obrigada pelo Vou deixar convite. a live salva. Foi Vou deixar a live salva para vocês verem, reverem quantas vezes vocês quiserem. E eu sei que muitas vão se identificar, porque quem começa a trabalhar com doce, a história é muito parecida, assim. A caminhada é realmente muito parecida e por isso que a gente se identifica tanto e por isso que a gente se une tanto, né? Quando a o gente que se se trouxe a vida. né? Minha linda, um beijo, muito obrigada. E eu vou te chamar mais vezes, tá? A gente tem que marcar outras coisas legais, uns Tá desafios, certo. bolos, enfim, Se junta para falar sobre as novidades. Sempre tem alguma novidade. sempre tem. É verdade. Um beijo. Outro. Tchau, Linda, fica com tchau, beijo.